Boa tarde, saúdo e desde já agradeço as pessoas que estão nos assistindo nessa tarde. Sou Caroline Santana, mestranda do programa de pós-graduandos em Educação, História, Política, Sociedade da PUC São Paulo. O oitavo seminário de pesquisa e integração do EHPS é realizado pela representação discente. E nessa oitava edição, o tema do evento é Educação, Gênero e Identidade. E o objetivo é apresentar as pesquisas realizadas no programa sobre a intersecção das categorias de gênero e diversidade, assim como debater o assunto com os pesquisadores e especialistas nessa temática. Daremos início agora à mesa que fala sobre violência contra a mulher, com a participação da professora Vivian Paula Viegas, pela assistente social Ivanda Maria Sobrinha e a delegada Raquel Kobashi Calinati. Olá, muito obrigada pela presença de vocês, é um enorme prazer estar aqui mediando essa sessão. Boa tarde. Antes de passar a fala, eu vou fazer uma breve apresentação da trajetória acadêmica e profissional de vocês, tá? Para que as pessoas que estão nos assistindo tenham a oportunidade de conhecê-las. Então, eu vou começar pela Vivian. A Vivian Paula Viegas é mestranda pelo programa de pós-graduação em Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, possui graduação em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro e em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho. Atualmente é professora de Educação Física da Prefeitura Municipal de Diadema e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Atua como professora do curso para professores formadores, não sei se eu vou falar certo, vou tentar, tá, Vivian? Mancala Auelé, pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Temos também, então, a Ivanda Maria Sobrinha, graduada em Serviço Social pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Paulo, tem pós-graduação em Gestão Pública pela Unifesp. Atualmente é assistente social da Prefeitura Municipal de Guarulhos e compõe a equipe do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Atuou também como coordenadora do Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica. Tem experiência na área do serviço social, com ênfase em relações de gênero, violência doméstica e empoderamento feminino. A Raquel Kobashi Calinati é presidenta do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Sindipesp, e delegada da Polícia do Estado de São Paulo desde 2012. Atuou como advogada no período de 2001 a 2011 e é formada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É especialista em Ciências Penais pela Uniderp e mestre em Filosofia pela PUC São Paulo. Atua como comentarista do programa Segurança Pública em Debate do Sindipesp. Ok? Bom, então, antes de passar a fala, para vocês, lembrando que cada uma terá em torno de 20 minutos para se apresentar e, ao final da apresentação, abriremos para as perguntas. Enquanto isso, aqueles que estão nos assistindo, por favor, enviem as suas perguntas pelo chat durante o período das falas para que a gente possa organizá-las. Então, vamos dar início à mesa, vamos começar. Aí, eu passo a palavra para a Vivian Paula, que vai falar sobre o preconceito em face à diversidade de gênero na escola. Vivian. Boa tarde a todos, a todas e todos. E, Caroline, tá certinho, você falou certinho, tá? Vamos lá, eu vou tentar falar brevemente, a gente não tem como aprofundar, sobre a minha pesquisa, agora no mestrado, que me trouxe a temática de gênero. Estou tentando entrar nele agora, peraí, vou compartilhar, tá aqui.
sobre o preconceito em face à diversidade de gênero na escola. Pode passar. Eu passo aqui? Consigo. Pronto. E esse tema veio por quê? Quem está no chão da escola, assim como eu estou, sabe que é uma realidade escolar. Por mais que eu não quero conversar sobre o assunto, eu não quero citar, eu acho que não existe, ou eu acho extremamente errado até comentar sobre isso, por mais que eu ache qualquer coisa assim, é uma realidade presente. Só que é uma realidade presente dentro de uma cultura escolar que ainda é extremamente sexista, dentro de um ambiente que deveria acolher a todos, mas é um ambiente que ainda traz essa homofobia no sistema escolar. Deixa eu abrir aqui que fica melhor. É um ambiente que ele traz um profundo desconhecimento nos docentes, não só nos docentes, ou a comunidade escolar como um todo, de temas básicos de sexualidade, tais como a diferença entre conceitos de gênero, conceitos de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, ainda é algo, para muitos, algo obscuro, algo que eu misturo. Eles não se dialogam e eu não quero conversar sobre isso. Existe também uma invisibilidade gigantesca sobre a sexualidade em geral, e principalmente das sexualidades minoritárias em particular. É quase que absoluto essa questão, e isso permite que os estudantes também desenvolvam conceitos e ideias equivocadas sobre essas questões. Com base nisso, eu acho que o que me trouxe essa pesquisa eu não tenho como, não existe imparcialidade. E aí eu trago a frase de Paulo Freire, quando ele fala não existe imparcialidade, todos são orientados por uma base ideológica. A grande questão é, a sua base ideológica, ela é inclusiva ou ela é excludente? Dentro disso, a grande pergunta era, quais são as práticas invisíveis de exclusão? O que está por trás? Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas assim, pode tirar eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento. Muitas vezes a gente escuta assim, não, eu não tenho preconceito algum, imagina, eu não tenho problema, mas e como é que é a sua prática? Se nem a pessoa consegue ter consciência da sua prática, ela diariamente, ela pratica N preconceitos, ela pratica N discriminações e não percebe, e nem sabe disso. Enfim, qual era o grande desafio, o grande objetivo, aliás? Era analisar o posicionamento dos professores com relação à diversidade de gênero e à diversidade sexual na escola. Quais são as tendências de atitude no ambiente escolar? E as primeiras hipóteses, acho que eu pulei aqui as hipóteses. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Só um segundinho. E a primeira hipótese é que as ações tendem a uma omissão. Na maioria dos casos, quando acontece a intervenção docente, somente quando existe agressão física. Quando é algo verbal, ou quando não existe intervenção sobre isso. Uma hipótese. A hipótese de que os alunos eram mais abertos às questões de gênero do que professores e equipe de estudo. E de que prevalecem tendências de atitude que têm o potencial para promover e reforçar o preconceito em relação às questões de gênero na escola. Dessas hipóteses, a hipótese A, em relação à tendência de omissão, na maioria dos casos, e a prevalência das tendências de atitude, promovendo e reforçando o preconceito, essas se confirmaram. O que, para minha surpresa, não se confirmou foi que os alunos não são mais abertos que os docentes. Mas tem um porquê também, e eu vou chegar lá na frente com isso. Deixa eu fechar aqui. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de campo, peguei uma escola, trabalhei com 6 escolas ao total, 2 escolas a princípio, eu elaborei, para fazer essa pesquisa de campo, eu elaborei uma escala
uma escala de preconceito de gênero, a ser respondida de forma anônima e livre, espontânea. Essa escala, ela foi baseada na escala F, de fascismo dos frankfurtianos, nos estudos sobre a personalidade autoritária de Adorno. Tive grande influência do Leon Kroschik, dos artigos dele, e elaborado também na minha experiência como ser humano, como professora negra, como uma vivência social e uma militância, como lésbica com identidade de gênero masculina, que me trouxeram elementos para que eu construísse essa tabela. Essa tabela, eu fiz uma tabela piloto com 2 escolas e com a validação, trazendo desvio padrão, correlação, o índice discriminatório, correlação de Pearson. Fiz uma avaliação da extensão e da forma de apresentação desses itens. Alguns foram retirados, outros foram modificados, e aí eu fiz realmente a aplicação dessa escala. O interessante é que essa escala trazia eram simples afirmações, e dessas afirmações, eles tinham que colocar concordo plenamente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente ou discordo completamente. Não poderia haver mais do que 2, não deixar nenhuma em branco, não poderia haver mais do que 2 ou mais respostas, e eram afirmações. O interessante é que vieram afirmações do tipo, é aceitável que meninos brinquem de boneca? Existem algumas afirmações que eram muito tranquilas, e o que eu achei muito interessante, se eu fizer uma linha, as afirmações que tinham relação com orientação sexual eram mais tranquilas, o nível de preconceito é um pouco menor do que com relação aos papéis de gênero. Entra a questão de gênero e os papéis de gênero, como bem disse na mesa anterior, quando sai dessa heteronormatividade compulsória que nós vivemos, dessa binaridade, aí nós encontramos problemas. Então, eu vi muitas pessoas que se diziam, no final do preenchimento, não, eu não tenho preconceito nenhum, foi ótima essa pesquisa, mas eu não tenho. Claro que eu não sei quem é quem, mas uma grande parcela, a diferença está assim. Quando existem algumas perguntas do tipo, tudo bem os homens cuidarem da casa e dos filhos enquanto mulheres trabalham e sustentam famílias, isso é absurdo. Coisas que são ligadas aos papéis de gênero para eles, numa forma geral, dentro do que eu consegui apanhar, é muito complicado isso. Assim como balé para meninos, tudo bem? Torna eles mais afeminados? Sim. Como se o esporte ou qualquer ação fosse determinar qualquer ação de gênero, de papel de gênero da pessoa. Com relação a isso, o que eu encontrei? E aí foi a minha surpresa. Os professores, os docentes, são mais abertos do que os alunos. Eu fiz isso com estudantes e com os professores nas escolas onde eu realmente apliquei, onde não foi piloto. Mesmo na piloto, eu fiz com professores e alunos. Mas, apesar dos docentes serem mais abertos, o que existe em comum nas escolas que eu pesquisei, onde os docentes são mais abertos são nas escolas da qual existe ou existiu pelo menos algumas discussões sobre a temática. Não importa se foi numa jornada pedagógica, numa reunião, no HTPC, em algumas coisas já se começou a discutir. Quando eu tenho uma escola que já começou a discutir essas questões, a escola parece que os docentes são mais abertos que os discentes. Nas escolas onde não houve nenhuma discussão, não se conversa nada sobre isso,
fica quase que igualitária a questão entre alunos e professores. Uma outra questão que não veio para, infelizmente, né, não veio para assustar vindo de um país machista como o nosso, os homens não são tão abertos quanto as mulheres, isso tanto no grupo das meninas, tanto no grupo dos alunos, como no grupo dos professores. Outro detalhe interessante, eu fiz um levantamento sobre a idade dos docentes. A idade dos docentes, a gente vê uma diferença, eu diria, razoável, de 20 e poucos anos até 40, você não sente tanta diferença. Acima de 40, acima de 50, 55, então, ou seja, quanto mais velho, maior o preconceito ou a aceitação. Já com os docentes, com os alunos, eu fiz só com o Fundamental 2, eu não fiz com o Fundamental 1. Então, eles estão em torno aí de 13 anos, de 13 a 15 anos, mais ou menos, nessa faixa etária. Essa faixa etária praticamente não oscilou. A única coisa que realmente deu ênfase foi essa questão, essa radicalidade entre... Nenhum deles trouxe essa radicalidade. O que deu essa diferença que a gente pode pontuar é entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, docentes, enfim. Isso nos traz o quê? A pesquisa foi concluída? Não. Ainda não. Eu fecho ela, a pandemia atrapalhou um pouquinho agora, eu fecho ela agora no final do ano. Pretendo aprofundar em todas as questões encontradas, fazer testes, realizar testes estatísticos para confirmar essa validade dos achados, ver a diferença realmente entre homens e mulheres, aprofundar essa diferença entre docentes e estudantes, verificar como essas diferenças, a que ponto elas são significativas. Quero aprofundar as análises, tanto dos estudantes como dos docentes, nos scores muito altos e scores mais, confrontando com os scores mais baixos, analisar a diferença significativa dos scores entre os docentes das escolas pesquisadas e ver a relação, verificar nas escolas envolvidas se existe trabalho, que tipo de trabalho foi feito em relação à diversidade de gênero, em relação à diversidade sexual. Fazer um capítulo, fazer uma discussão ampla entre a questão do preconceito, a questão do gênero e a importância disso na educação. Na mesa anterior foi muito citada essa questão, e como é importante, urgente e necessário, principalmente nos tempos que nós estamos agora, discutir essas questões, colocar em pauta, para que não haja... Nós somos um país mais homofóbico do mundo, sem ter leis oficialmente homofóbicas. É um país que mais se mata gays no mundo, a população LGBTQIA+, se não me falha a memória, na última pesquisa, se matava 1 a cada 25 horas. Porém, com a chegada da eleição e uma série de discursos, esse número tinha baixado para 1 morto a cada 17 horas. Nós não estamos falando da violência da violência cotidiana. Foi um assalto, foi algo assim, não. Algo só pelo direito de existir. Então, é mais do que urgente e necessário. Eu penso que é pertinente essas discussões na escola, a discussão do gênero como um total. Na mesa, na questão da violência contra a mulher, eu cito essa questão porque, mesmo dentro de toda a homofobia, o que mais sofre preconceito, por exemplo, entre a mulher trans e o homem trans, a mulher trans sofre muito mais preconceito do que o homem trans. O gay ainda sofre mais preconceito do que a lésbica. E o gay por quê? Porque dentro de um país machista, ainda se pensa muito no gay como algo que te traz o feminino.
Se traz o feminino, eu não aceito. A mulher trans, inaceitável. Quantos relatos, quantos mortes com relação às mulheres trans. Então, tratar essas questões dentro da escola, desde a educação infantil até o último, o nível mais alto de ensino, penso que é mais do que pertinente, urgente e necessário realmente. Eu vou tentar parar por aqui, porque eu me empolgo um pouco, e quando eu vejo já passou o horário e eu acabo cortando o horário, o tempo do pessoal, gente. Obrigada. Obrigada, Vivian, mas foi dentro do horário, tá? É interessante, né, os seus dados, estou ansiosa para ver aí o trabalho final. Agora vamos convidar a Ivanda Sobrinha, ela vai falar um pouco sobre a experiência em atendimentos na prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Olá, boa tarde a todos e a todas. Não vou me alongar em apresentações, como a Carol fez brilhantemente a minha apresentação. Já vou partir para a apresentação dos slides. As meninas, a Karina, pode colocar, por favor. Então, falar de violência contra a mulher, a gente precisa pensar no conhecer, entender e enfrentar essa violência. Usei essa figura do iceberg, que costuma se usar para falar da questão nessa temática, por conta dos aspectos visíveis e invisíveis dessa violência, né? Dentre as questões dos aspectos, espera um pouquinho só. Aqui. Vamos lá. Nós temos o machismo como uma das principais questões que abarcam a violência contra a mulher. O machismo, pensando ele como uma questão que está intimamente ligada à construção social das masculinidades, tá? Como ele se expõe na sociedade, como ele é visto na sociedade. Através de publicidade que objetifica o corpo da mulher, do humor machista, do machismo na mídia. Tudo isso veio como uma herança do patriarcado e tem sido muito difícil romper com essa questão. Por quê? Tornando-se um assunto, um aspecto cultural, uma questão cultural, por mais que a gente consiga falar sobre isso, trazer reflexões sobre isso, ainda assim, na maioria das famílias, esse olhar para a mulher como um subproduto, vamos dizer assim, do homem, ainda está presente, né? E como que esse machismo se perpetua na sociedade, né? Eu trouxe aqui uma linha do tempo para trazer um pouquinho essa informação, espera só um pouquinho aqui. Então, eu trouxe essa linha do tempo para tentar mostrar para vocês como esse processo de violência contra a mulher vem andando no tempo e traz marcas que vão justificando as questões que a gente vê ainda hoje. A gente tem lá em 1824, em que na legislação era permitido dar castigos físicos às mulheres e aos filhos. Então, quando você tem uma legislação que permite castigos, a gente está falando de 2 séculos atrás. Então, em questões culturais, quando a gente estuda a cultura, sabe-se que demora-se muito tempo para mudar esse olhar. Então, a gente vê que essa legislação que tínhamos ainda na mente de muitas pessoas está presente, né? Andando mais um pouquinho, a gente vê aqui a questão do voto da mulher. Só em 1932 a mulher teve direito ao voto aos 21 anos de idade.
2 anos depois, só que aos 18 anos ela pôde votar. E foi qualquer mulher? Não, não era qualquer mulher, era uma mulher casada, que tinha grau de escolaridade e que tinha a permissão do marido para votar. Andando mais um pouquinho, a gente chega lá em 1985 com a criação da DDM, a primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Essa criação da delegacia foi assim tranquila? Não, também não foi. A Delegacia da Mulher é fruto da luta do movimento de mulheres que ganhou muita força no início da década de 80. Andando mais um pouquinho, a gente vê a Constituição de 88, que apenas nela, a partir de 88, que os direitos e deveres são igualmente colocados para homens e mulheres. Até então, a mulher poderia sair do trabalho se o marido fosse lá no emprego e pedisse que demitisse a mulher. Para vocês verem o quanto jovem, quanto novo é essa questão do controle em relação à mulher. Andando mais para frente um pouquinho, dentro desses marcos históricos, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é referência mundial, ela está entre as 3 melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher, e é um marco que divide, de fato, que é quando a gente começa a tratar efetivamente a questão de gênero baseado na violência contra a mulher. Andando mais um pouquinho, em 2015 veio a lei do feminicídio. O feminicídio é uma tipificação que trata o crime violento com base no gênero. Como a Vivian muito bem colocou a questão de gênero no enfrentamento da violência, a gente precisa começar a interpretar que mortes violentas de mulheres trans é feminicídio também. Então, a gente precisa trabalhar muito ainda essa questão, entender o que é esse feminicídio. A doutora que vai falar logo após mim, ela provavelmente vai falar um pouco mais detalhadamente da legislação nesse sentido, mas tratar a morte violenta de mulher como crime hediondo é considerado um avanço, sim. Aí viemos mais um pouquinho, em 2018, a lei da importunação sexual. Uma lei que teve que vir para poder ter um passo anterior na questão punitiva dos crimes de assédio e violência contra a mulher, que antecede o estupro, porque para muitas pessoas, principalmente dentro do sistema de justiça, a interpretação do que é o estupro para uma mulher traz olhares muito particulares. Um olhar que deveria ser crítico, técnico, não. Por conta de toda essa construção social do machismo, se tem um olhar muito particular quando se trata de uma violência contra a mulher. Por isso, essa legislação da importunação, da lei da importunação sexual, é muito importante. Veio logo na sequência de um crime muito comentado, aquele homem que ejaculou no pescoço da menina no ônibus. Situação essa que, para a mulher, é muito mais comum do que o que se pode parecer, infelizmente, né? E aí, vamos lá. O que mais nós temos a dizer a respeito disso? Então, nós tivemos 2 séculos e pequenas mudanças nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher. E esse machismo, ele se perpetua diante de um controle que os homens, parte deles, né, não vamos generalizar aqui, mas que parte deles tem em relação à mulher, que ele pode exercer o controle sobre as vontades da mulher, ter controle sobre suas ações, desejos e corpos. Isso vale para qualquer sentido. Quando um homem, ao começar a se relacionar com a mulher, ele proíbe ela de frequentar determinados lugares, ter desejo de cursar uma universidade, por exemplo, de frequentar a escola, impedir que ela use determinadas roupas, tudo isso está dentro do subconsciente de muitos homens, e aí eles colocam isso como natural
e exercem esse controle sobre suas companheiras, namoradas, mulheres, parceiras, em diversas formas de relacionamento. O sentido de posse, de propriedade, é perpetuado. Eu costumo dizer que antigamente, né, sabe-se que a legislação, a mulher casava e aí ela perdia o nome da família dela e passava a usar o nome do marido, isso era obrigatório, não tinha como mudar isso daí. E aí ela passou de propriedade do pai, com o nome de herança do pai, para automaticamente ser propriedade do marido quando ela se casa e na certidão de casamento ela perdia automaticamente o nome de solteira. Isso nada mais é que um título, né? Essas certidões, esses registros, pode se considerar um título de propriedade. A legislação mais recente, de idos de 2000, isso a mulher pode escolher, né? Mas antigamente ela não tinha esse direito de escolher. Mas como é uma legislação muito nova, isso está presente ainda na sociedade, no olhar de muitas famílias, e aí essa questão da propriedade da mulher ser posse, propriedade do companheiro, do marido, é que acentua as questões da violência, e aí dentro do lar ela tem um dono. E aí, quando ela está na rua, ela é propriedade pública. Em que sentido é isso, né? Então, vamos lá. Todo esse controle exercido sobre a mulher tem frases de efeito que eles costumam usar muito, que é sem você eu não vivo, só quero te proteger com essas ações de controle, de você não sair tarde, de você não estudar, para não se expor na rua. Se você me deixar, os filhos ficam, você não vai conseguir nada sem mim. Tudo isso para manter a mulher sob seu controle. Daí evolui para as questões emocionais, para atingir a autoestima da mulher. E aí vem a questão das humilhações. Se não fosse você, se não fosse eu, você estaria sozinha, você não faz nada direito, você é horrível, ninguém vai te querer. Todas essas falas dentro de um relacionamento têm um objetivo principal: baixar a autoestima da mulher para mantê-la subjugada ao controle de seu companheiro. E tudo isso dentro ainda do que a gente chama de violência, da invisibilidade da violência, está ainda abaixo da linha, temos o aval da sociedade. Sim, porque enquanto a sociedade civil não e o Estado, né, não atuarem como agentes de modificação da epidemia de violência, a caminhada em busca de mudança será lenta e árdua. Vocês viram naquela linha do tempo que eu coloquei, são 2 séculos para poucas mudanças. Então, o Estado e sociedade civil têm que caminhar juntos, sim. A educação é um caminho eficaz para a mudança de cultura. E na mais tenra idade na mais tenra idade que são reproduzidos esses papéis. A Vivian colocou muito bem isso, quanto esses papéis de gênero são reproduzidos na escola. Então, quanto mais cedo a gente consegue falar sobre isso na escola, mais ganho a gente vai ter nessa questão de evolução na linha do tempo, quando se fala de violência contra a mulher, de violência de gênero. Debruçar sobre isso é fundamental para poder mudar essa questão do olhar patriarcal. E aí, se a gente continuar educando meninas numa construção social de gênero para que sejam cuidadoras, prendadas, comportadas, que fiquem em casa, sejam recatadas, contidas, frágeis e passivas, e, ao mesmo tempo, a gente conversar com os nossos meninos, falando para que sejam ativos, fortes
fortes, viris, que brincar na rua pode, que eles sejam expansivos, sejam conquistadores, que briguem pelos seus desejos e vontades. Assim a gente vai estar com uma construção de masculinidade um tanto quanto tóxica. Quando você fala em brigar pelos direitos e vontades, isso vai se estender à mulher, à companheira com que ele vai estar. E aí a gente pensa ações de enfrentamento. Como que a gente pode trabalhar essas ações de enfrentamento que hoje estão entre o visível e o invisível no que é o atendimento à violência contra a mulher? Então, a Lei Maria da Penha traz no corpo ações preventivas do enfrentamento dessa violência, e houveram alguns dispositivos que trouxeram avanços, isso é fato. E para além das questões de justiça, são previstos serviços públicos de acolhida, proteção, que estão para garantir os direitos da mulher, orientando e encaminhando. E aí, dentro dessas evoluções, o que nós temos? A lesão corporal é um crime que agora não precisa que a mulher expresse sua vontade para que o Estado assuma a tutela do crime. A questão do feminicídio, que eu falei agora há pouco, a importunação sexual. E aí, em 2020, tem uma PL que está em tramitação sobre o stalking, que é a gente, meio à digitalização dos acessos, muito mais os homens estão expondo e cometendo violências através de meios virtuais. E essa PL está para criminalizar esse tipo de violência cometida contra as mulheres através de meios virtuais. E aí nós temos o envolvimento, dentro dessas ações de enfrentamento, o envolvimento da sociedade, que é fundamental. É quando a sociedade olha para si e pergunta: e eu com isso, no combate à violência contra a mulher? Porque ela interfere no cotidiano de todas as pessoas, não é só da família que sofre violência. Por quê? O silêncio mata, e aí todos, enquanto sociedade, temos que ter o papel de denunciar essa violência. Voltando aqui para nosso iceberg. E aí, no topo desse iceberg, estão os números da violência. Está o agravamento, a escalada dessa violência contra a mulher. Em 2019, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, está disponível no final para vocês também, a gente trouxe um aumento de 4% no feminicídio, traz que mulheres jovens continuam morrendo, a maioria delas são negras, no máximo tem o ensino fundamental, 88% dos autores de violência são os companheiros e ex-companheiros, e aí, quando trata da violência doméstica em si, um em cada 2 minutos há um registro de violência. E aí, quando falamos do crime de violência sexual, 81% é do sexo feminino, sendo que 53%, 53,8% é de meninas até 13 anos de idade. O que isso nos traz de reflexão? Que, primeiro, esse aumento do feminicídio se deve à tipificação adequada do crime, quer dizer que não estão mais registrando morte violenta de mulher como homicídio, e sim como feminicídio, para gerar dados fidedignos desta violência. Os homens acreditam ainda que são donos da mulher, por isso matam quando ela não quer mais um relacionamento, e a mulher, ela está sozinha na sociedade. Ela ainda grita sozinha, ela ainda clama sozinha. Então, por isso, precisamos muito falar sobre violência contra a mulher. Ivanda. Oi. Oi, só para avisar, faltam 3 minutos, tá bom? Já estou finalizando. Então, a violência doméstica, ela ocorre ainda pela percepção errada da impunidade, a naturalização dela, porque acontece no lar, então ela é uma violência privada, ninguém deve falar sobre, e as mulheres, de um certo modo, também passaram
a denunciar mais. E quando a gente fala de estupro, o corpo da mulher é visto como público. Quando está na rua, por isso que ele acontece. Assim, a gente precisa saber que a mulher está cada vez mais ocupando os espaços e não aceitando o controle de suas vidas e dos seus corpos e de suas decisões. A mulher continua em busca de igualdade de direitos, e aqui falamos do direito mais básico, que é o direito à vida. Então, não podemos permitir retrocessos nesses avanços que tivemos para garantir que outras depois de nós consigam viver livres de violência, seja ela visível ou invisível. Aqui tem o detalhamento, depois as meninas podem colocar no chat o detalhamento do PL, de stalking. E eu costumo dizer que quando a gente fala de violência, nós temos que conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, usando uma frase de Jung, né? Mas ao tocar uma alma humana, sejamos sempre outra alma humana. Obrigada. Estou disponível para dúvidas e questionamentos que vocês tiverem. Obrigada, Ivanda. Na sequência, agora vamos conversar, né, com a Raquel Kobashi Galinacho, que vai falar sobre violência institucional de gênero. Raquel. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite de participar desse importante congresso, a Cristiane. Parabéns para você pela condução deste congresso e parabéns às duas palestrantes que me antecederam com riquíssimo conteúdo que só me resta aqui complementar o que foi dito e falado. Apesar que o que falaremos, a violência institucional de gênero, tem tudo correlacionado ao machismo, ao combate, né, ao machismo, à afirmação da mulher em todas as áreas, não só na área que nós temos mais visibilidade, que é a violência contra a mulher no ambiente doméstico, mas principalmente no ambiente de trabalho corporativo, e eu vou falar no ambiente institucional, porque é este ambiente que eu pertenço. Mas acredito que o que eu vou falar é comum a todas as esferas de trabalho, seja ele o ambiente público ou privado. Acredito que as mulheres enfrentam alguns obstáculos aqui rapidamente que irei narrar. Primeiramente, pertenço à Polícia Civil do Estado de São Paulo, é uma instituição predominantemente masculina, temos aproximadamente 17% de mulheres que compõem a instituição, e eu estou com áudio. Aproximadamente 17% de mulheres que compõem a instituição, e desta forma, a minoria, muitas vezes a mulher ela não alça e não alcança posições de destaque, de comando, de direção, de gestão, justamente por sermos minoria. Hoje eu estou como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, representando os delegados de polícia. Eu sou a primeira mulher, eu fui a primeira mulher a ser eleita presidente do Sindicato dos Delegados há 3 anos atrás, ou seja, estamos falando no ano de 2017, em uma instituição quase bicentenária. O machismo enraizado, esse machismo estrutural, ele permeia toda a sociedade brasileira, mas a gente pode ver mais latente quando a gente fala em uma instituição que predominantemente prevalece o sexo masculino, os homens prevalecem nessa instituição. Aqui a gente não está combatendo o sexo, a gente está combatendo o machismo, e esse machismo, muitas vezes, ele pode estar sendo perpetrado pelas próprias mulheres. O que a gente percebe, e é muito interessante isso, faz parte, que a gente evolui no nosso olhar e no nosso sentir
a respeito do que a gente presencia. Muitas vezes, talvez até por alienação, a gente não percebe o machismo que está ali do nosso lado nos sondando, quando a gente não se coloca ali pragmaticamente, quando não estamos pragmaticamente sendo vítimas daquilo. Por isso que eu acho muito interessante e muito importante este discurso, essa fala, essa oportunidade de fala, porque muitas mulheres podem não ser vítimas, mas elas são, sim, corresponsáveis por outras que são. Se me perguntassem há 3 anos atrás se a Polícia Civil do Estado de São Paulo, se porventura eu já presenciei, ou já sofri, ou já senti um machismo ao exercer as minhas atribuições, de imediato e de pronto minha resposta seria não. Não. Por que não? Porque uma mulher delegada, legalmente tendo a atribuição de presidir uma equipe, presidir inquéritos policiais, e desta forma, a presidência da deliberação acarreta também a responsabilidade de todas as ordens deliberadas. Se você tem convicção, conhecimento técnico, jurídico e convicção daquilo que você está fazendo e exercendo, muito dificilmente você será questionada nas suas ordens emanadas, até porque a responsabilidade é daquele presidente de equipe, do delegado de polícia, aquele que preside as investigações e os inquéritos policiais. Da mesma forma, os homens. Se os homens, eles estão ali presidindo equipes, legalmente constituído, tendo dotado conhecimento técnico jurídico, dificilmente também ele será questionado. Porém, quando assumi a presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o desafio de representar os meus pares, ser a voz e os anseios da classe dos delegados de polícia, aí eu percebi de forma muito gritante e latente uma sensação de impotência, uma sensação de repente, de falta de competência, uma sensação de insuficiência daquilo que eu estava exercendo. E era uma sensação que somente eu percebia. Por que eu percebia isso? Porque eu era a todo instante questionada, sabatinada, ressabatinada, trissabatinada, não existem essas palavras, tá? Colegas, mestrandos e doutorandos, mas eu estou fazendo uma brincadeira nisso. Eu estava em constante sabatina oral, exame oral, questionamento, pré-questionamento, em dúvidas se realmente eu poderia estar ali, e pior, se realmente eu era merecedora de estar ali representando meus pares. Então, situações em que você o tempo todo é exposta, o tempo todo você está sendo questionada, duvidada, menosprezada, era uma sensação que eu não entendia. Até passou pela minha cabeça, isso nos primeiros meses de mandato, se realmente ali era o meu lugar. Será que realmente eu estou no lugar certo? Será que realmente eu tenho competência para estar ali? Será que realmente foi correta essa eleição de quase 80% de votos? Será? Então aquelas dúvidas começaram a pairar. E aí eu tive o que falamos hoje de sororidade, também até então essas palavras ali de união, de fortalecimento entre as mulheres e irmandade não eram tão colocadas, de uma também presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, doutora Tânia Prado, aqui eu teço todas as minhas homenagens, que juntas, eu simplesmente passei para ela aquela sensação toda vivenciada. E juntas ela falou: Raquel, será que você não está sendo vítima de um gaslighting? De um man-interrupting, de um man-explaining, de uma apropriação de suas ideias? E aí eu fui pesquisar profundamente o que significa gaslighting, man-interrupting, man-explaining. Nada mais essas formas, essas nomenclaturas, elas nada mais são do que modalidades de assédio moral. Modalidades de você tentar diminuir a pessoa, desorientar a pessoa, desacreditar a pessoa, de tentar, inclusive, menosprezar o posicionamento daquela pessoa. E daí o gaslighting faz com que você se sinta realmente incapaz, incompetente, faz com que você se sinta um nada. O mansplaining é quando você, participando de uma reunião, você a todo instante é colocada como uma criança de 5 anos e as coisas mais simples e banais são explicadas para você de forma bem didática e até mesmo ridicularizada.
Man interrupting, você não consegue falar numa reunião, o tempo todo você é interrompida, e aquela apropriação de ideia, quando você acaba de falar algo, as pessoas se apropriam da ideia como se fossem de vocês. A partir do momento em que eu percebi a situação, eu percebi o que estava acontecendo, aquilo me fortaleceu. Aquilo fez com que eu conseguisse enxergar, apesar que quando a gente é parte do cenário, é ator do cenário, é muito difícil a gente dissociar e conseguir analisar de forma fria o que está acontecendo. Quando eu percebi aquilo, eu falei assim, pera lá, será que só eu sou vítima disso, ou as mulheres aqui, quando tentam alçar cargos mais estratégicos, elas também são podadas, questionadas ou colocadas em xeque? Então, desta forma, a gente, logo no segundo ano de mandato, já passando por essa experiência e já impedindo que isso se evoluísse, consegui me fortalecer e consegui perceber que quando o então governador assumiu aqui, o atual governador assumiu a gestão, ele simplesmente falou que iria abrir delegacias 24 horas a todo instante, a todo estado. E para isso, com um déficit de quase 14 mil policiais, seria necessário que policiais fossem brotados. Qual foi a brilhante ideia do então governador? Todas as delegadas serão designadas e realocadas às delegacias das mulheres. Espera lá, aí vem um alerta. Vem um alerta que muitas mulheres estavam trabalhando em departamentos como de homicídio, DEIC, DENARC, corregedoria, DECAP, plantões, e muitas mulheres não têm aptidão para esse tipo de crime. Houve, então, uma reunião com a direção da Polícia Civil e falamos, a Polícia Civil é responsável por ser a primeira garantidora da legalidade da justiça e para tentar, ao máximo, combater uma desigualdade, uma injustiça e uma violência social, que é a violência contra a mulher. Nós, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, não permitiremos que as mulheres aqui integrantes sejam vítimas de uma violência institucional de gênero, a partir do momento em que não se permitirá que a mulher exerça as suas atribuições de acordo com a sua aptidão. As mulheres será somente resignado à competência de atribuição de investigação de crimes de violência contra a mulher. Nisso, a gente conseguiu um grande feito, que foi a sinalização da própria direção da administração da Polícia Civil para que, então, homens fossem também chamados a compor as delegacias das mulheres. Eu engasguei agora, porque eu acho que eu falei muito rápido. Então, eu fui bem rápido, porque eu falo atropelando. O que então a gente pode extrair? O nosso combate ao machismo estrutural que a gente vivencia na sociedade, ele tem que ser diário. Esse machismo tem que ser combatido diariamente, nós mesmos não temos como dissociar um pouco de resquício machista, afinal nós estamos inseridos nessa sociedade, nós fomos criadas e vivenciamos o machismo a todo instante. Então é uma luta, é uma responsabilidade de todos, combater o machismo externo e interno, e que essa responsabilidade fará com que um dia tenhamos dias melhores e que realmente a igualdade formal tão fomentada nas leis seja assim implementada como uma igualdade material entre homens e mulheres. Muito obrigada. Meninas, nós tivemos um probleminha aqui com a queda da nossa mediadora. Ela está com um probleminha na internet, já está voltando com as perguntas. Vou solicitar só que vocês esperem só um minutinho, que ela já estava retornando, tá bem? Eu me atropelei na minha fala. Atropelei e estou até engasgada aqui. Jesus! Carol, pode falar. Posso? Desculpa, caiu a minha conexão aqui aí no desespero. Eu fiquei um pouco perdida.
Então, vamos lá para as perguntas. Tem bastante perguntas. Vou começar pela Ivanda, e aí a minha ideia é passar as perguntas, já para que todos tenham uma ideia, e aí depois, se surgir mais alguma e a gente ainda tiver tempo, a gente retoma, tá? Para a Ivanda, a gente tem aí a pergunta do Lucas Dantas, ele quer saber como que as mulheres trans, travestis e não binárias podem ser incluídas nas leis e nas pesquisas quando se trata de violência ao feminino. O Igor Martins, só um minutinho, deu uma travadinha de novo. Ele comenta, né, que você trouxe a relação machista entre um homem e uma mulher, né, e na opinião dele, ele acredita que isso é um relacionamento heterossexual, né, e aí ele quer saber, com relação a esses relacionamentos lésbicos e homossexuais, né, como que se dá essa relação, e se você acredita que pode acontecer uma situação machista nesses tipos de relacionamento. E a pergunta da Sônia está relacionada ao aumento da violência, né? E se esse aumento contra as mulheres também pode ter relação com a ascensão delas na sociedade, tá? Por enquanto, essas são as 3 perguntas para a Ivanda. Para a Vivian, a gente tem aqui perguntas grandes, eu não consegui dar uma sintetizada, mas vamos lá, né? A Jocely, ela fala que sempre utilizou o teatro nas aulas de artes para discutir os papéis sociais e principalmente as questões de gênero, né? Porém, ela fala que tem tido dificuldade aí, que ela tem sentido claramente que as questões de gênero têm incomodado muito mais os pais e estudantes do que antes, sendo inclusive ameaçada de doutrinação e de propagar a ideologia de gênero, né? Muitas vezes esse incômodo também se dá entre os colegas discentes e muitos realmente não entendem a importância dessa abordagem, como você pontuou na fala, né? E aí a pergunta é, você tem pensado como tratar essa questão? Já realizou ações que sejam formativas de alguma maneira com pais e professores? Em caso positivo, como que foi a recepção dos professores e das famílias a essas ações? Ainda para a Vivian, né, o Alan Pereira, ele traz que o fator machista e homofóbico está presente na nossa sociedade há muito tempo, né, e conforme foi colocado aí nas falas, né, já se havia uma preocupação das políticas educacionais de separar os meninos das meninas, as questões mais normalistas, né. Temos nos documentos educacionais, na atualidade, que conversam com os direitos humanos, mas notamos que isso não é uma utopia, mas notamos que isso é uma utopia, visto que tudo aquilo não é aplicado na prática. Daí surge a pergunta dele, né? Como que podemos mudar essa realidade e botar na prática tanto os documentos quanto as leis que amparam essas diferenças? E a Cristiane, ainda para a Vivian, né, quer saber de que forma você imagina poder lidar com essas sobreposições que você identificou em sua pesquisa, né, das questões das situações geradoras de discriminação e motivadoras de violência, né, com o fato de ser mulher e trans. E aí nós temos para a Raquel uma pergunta, né, que fala das diferentes possibilidades aí de assédio moral praticada contra a mulher, né? O quanto essas ações praticadas por homens podem gerar na mulher a síndrome da impostora, em que ela se acha incapacitada para desempenhar seu papel profissional, por exemplo, e na verdade ela está sendo vítima de ações machistas. Por enquanto são essas perguntas. Quem gostaria de começar? Pode ser a Vivian? Vamos lá. Eu acho que das 3 perguntas, eu acho que eu posso resumir com uma só. Primeiro, me perdoa que eu esqueci o nome da primeira pessoa da pergunta, que ela falou sobre o teatro, que ela coloca de papéis sociais e essas questões de José. José. Estão vindo muito à tona. Não é à toa. De manhã, para quem acompanhou, a doutora Jaqueline Teixeira foi muito feliz em nos explanar uma série de coisas
inclusive da questão, a eleição para presidente agora, todo o trabalho que teve de 2017, o kit gay, trazendo esse pânico social para as pessoas, e isso colando essa questão, as pessoas acreditaram piamente na questão do kit gay, como se ser gay ou qualquer coisa assim, a gente ensinasse e fosse ensinar dentro da escola. Gerando esse pânico social, é natural, natural assim, não deveria ser, né? Mas o aumento que teve de pais preocupados, ai, o que vão ensinar para o meu filho, o que vai colocar para minha filha, foi gigantesco, principalmente, pode reparar, com os pais de meninos. Justamente por ser um país extremamente patriarcal ainda, por ter um machismo enraizado, institucional, alguém comentou aí dessa questão institucional, isso é muito forte. E mesmo ela, como ela comentou, isso vem por parte dos discentes. Dos discentes, não, desculpa, dos docentes. Fato. A única solução, eu não tenho solução, gente. Eu só jogo problema, só. A única solução que eu vejo na atual conjuntura, o que pode amenizar são as formações. Eu acho que tem que ser discutido, sim. Precisamos de gente dentro das escolas para colocar essa temática, para esclarecer. Porque, assim, eu tenho feito esse trabalho, eu comecei a fazer um trabalho no CEL, em alguns CELs eu fui convidada para fazer, porque esse trabalho, essa pesquisa, na verdade, eu comecei aproximadamente em 2014, numa pós-lato sensu que eu fiz na USP, e eu comecei um trabalho de campo lá, e aí eu só fui aprofundando e chegando até o mestrado agora. Dentro desse trabalho, eu fui convidada para alguns eventos na era onde o prefeito era o Haddad. Tinha um núcleo, ainda em Dre, sobre gênero. Então, se discutia muito isso, tinha uma semana, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos voltados para isso. Isso fortaleceu muito, porque eu vi muitas pessoas, muitas professores e professores que trabalham comigo, por exemplo, ou mesmo que não trabalham comigo, mas que tiveram informações comigo, de chegar e falar, nossa, eu não tinha ideia, como eu tinha um preconceito, como eu tinha uma ideia completamente errada e não tinha essa noção. Que bom que foi esclarecido. Então, assim, o esclarecimento tem que chegar. O que eu vejo até então, infelizmente agora, nessa onda desse retrocesso, o que eu vejo hoje não vamos comentar sobre o assunto. Comentou porque falou a palavra gênero, nossa, ideologia de gênero, e eu vou fazer uma doutrinação, e não é nada disso. Não é nada disso. Essa resposta já vai um pouquinho para a segunda, quando ele fala da questão dos direitos humanos. É lindo no papel. No papel é lindo, mas na prática, como é que isso acontece? A Raquel acabou de colocar, ou mesmo a Ivanda acabou de colocar, o quanto as mulheres, o preconceito que as mulheres sofrem diariamente. O preconceito da mulher trans, então, mas está lá, nos direitos humanos está tudo lindo. Mas e na prática? Como é que isso é feito? Quais são as práticas? O que eu faço para mudar isso? Quais são as práticas diárias? Eu não consigo ver outra solução. Lembra bem do que eu falo, gente. Eu não tenho resposta para... Eu não tenho... Mesmo porque eu acho que não existe caixinha. Quando nós estamos falando de gênero, de orientação sexual, de sexualidade, não tem caixinha. Ou é desse jeito, ou é desse jeito, ou é desse jeito. E para entender que não existem essas caixinhas, só conversando, dialogando, e, na minha opinião, tem que partir da escola, começar na educação infantil, porque aí eu consigo ver uma mudança lá na frente, uma mudança de mentalidade. Sem que isso chegue na escola, na educação infantil, vamos começar na educação infantil com professores e professoras. E vai andando, eu não consigo ver uma melhora se a gente não conversar sobre o assunto. E isso já entra exatamente, foi a terceira pergunta, como lidar com essas questões, como é que eu lido com essas questões? Dessa forma. Eu, por exemplo, a minha vivência pessoal, como professora,
como professora, diretamente, se eu falar que eu já sofri algum preconceito direto, eu estou mentindo. Não sei se foi pela minha sorte, se os lugares por onde andei, se é a posição de que cada um coloca, como você coloca sexualidade ou qualquer questão de gênero, não sei explicar. Não sei. Eu, como professora, eu não vi, mas eu já vi professores, principalmente homens, sofrerem com isso. Então, como lidar? Gente, eu não vejo outra solução a não ser diálogo o tempo inteiro. Penso que eu tenha respondido ou não, né? Ok. Ivanda? Vamos. Vamos lá. Então, 3 perguntinhas, né? A primeira trata da mulher não binária, né? Da mulher trans ou outras identidades não binárias, né? Como que estão incluídas a questão da violência em pesquisas e nessa área. Olha, o que eu posso dizer nesse sentido é que, de fato, feminicídio de uma mulher trans, consideração o registro se ela tá como um homem, né? Pode ser que o registro seja como homicídio, ao invés de feminicídio, por exemplo. E para as pesquisas relacionadas a esse tipo de violência, os canais de pesquisas estão cada vez mais se aprimorando. Ivanda, tá travando um pouco. Ivanda? Ivanda? Não houver dados. E aí, alguns estão levantando isso, fazer esse recorte e ter os dados. Tá travando, meninas? Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha para mim. Está travando bastante. Será que se fechar as outras câmeras eu consigo responder? Vamos fechar as câmeras e aí você fala. Melhorou? Pode dizer aqui no chat. Ok, então vamos lá. A pergunta tratava da questão das pesquisas relacionadas à violência de gênero, né? E violências cometidas contra a população, a mulheres, né, não binárias. E aí o que eu posso trazer é que, numa situação de feminicídio, por exemplo, corre-se o risco, de fato, que o crime seja registrado como homicídio e não tenha essa tipificação, essa qualificação, porque pode ser levado em consideração o sexo biológico, né? Mas o que eu posso dizer é que inúmeros institutos de pesquisa estão se aperfeiçoando nesse sentido para que haja um recorte de gênero e que traga visibilidade a esse tipo de violência, a esses crimes, né? Porque a violência contra a mulher trans, por exemplo, ela, como a Vivian colocou, ela está de fato muito presente e aí corre-se o risco de ficar invisível em relação aos dados estatísticos, né? E aí a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, através dos institutos de pesquisa que tem
E através deles, mesmo que a gente não consiga esse dado fidedigno pelo sistema de justiça, a gente consiga através desses institutos que fazem esse recorte, tá? Mas é uma conversa que tem sido cada vez mais ampliada para atender. Se eu não me engano, recentemente, né, as delegacias, veio uma portaria que as delegacias de defesa da mulher obrigatoriamente têm que atender mulher trans. Isso era uma coisa que já estava prevista. A Lei Maria da Penha, ela traz no seu corpo a identidade de gênero como recorte para tratar os crimes de violência contra a mulher. Se ela traz no seu corpo a identidade de gênero, não tem por que as delegacias de defesa da mulher ter problemas em atender mulheres trans. Mas é recente uma portaria, se eu não me engano, que delimita, né, e coloca para as delegacias esse atendimento. Então, essa é a primeira. A segunda pergunta, a pessoa fala sobre relacionamento que eu tratei, né, da violência contra a mulher, mas no relacionamento heterossexual. Então, no relacionamento homoafetivo, a violência, a Lei Maria da Penha também protege, que isso seja claro. Os serviços de atenção, por exemplo, centros de referência que atendem a violência contra a mulher, eles de fato atendem com esse olhar de identidade de gênero. Logo, casais lésbicos são cobertos, sim, pelo atendimento da rede socioassistencial de enfrentamento à violência contra a mulher, e casais em que a identidade de gênero seja, de uma das partes seja feminina, de fato, é também atendido por esses serviços, porque, como eu falei, a Lei Maria da Penha, ela prevê o atendimento com recorte de gênero. Então, a gente está falando do gênero feminino, em que, de certo modo, se sente subjugado pelo comportamento machista que oprime e comete as violências dentro dessa linha que o machismo traz. Então, fique tranquilo que os serviços de atendimento socioassistencial estão atendendo sem nenhum problema a casais homoafetivos. Relacionado à terceira questão, que trata do aumento da violência contra a mulher, se está vinculado à ascensão profissional da mulher. O que eu posso dizer é que a violência contra a mulher, ela não tem um único disparador, ela não tem um único gatilho. Mas é importante dizer que, de fato, gatilhos como esse, da mulher querer sair para trabalhar, mas da mulher querer sair do controle, aquele controle que eu falei na apresentação do homem, de fato, deixa ela, quando ela está num relacionamento abusivo, mais propensa a sofrer uma agressão, porque esses homens com esses comportamentos, eles de fato não aceitam ascensão profissional, não aceitam que as mulheres estudem, não aceitam que as mulheres tenham suas opiniões e as expresse. Então, a escalada da violência não está diretamente ligada à ascensão profissional, por exemplo, mas essa ascensão profissional pode ser um gatilho para que a violência ocorra dentro de relacionamentos que já são abusivos. Então, o problema nunca está vinculado à postura da mulher, mas sim vinculado à postura do homem em relação ao controle que ele quer exercer sobre as atitudes e ações dessa mulher. Não sei se eu consegui responder. Meninas, é isso? Tem mais alguma pergunta? Carol, pode voltar. Na verdade, ainda tem só mais uma pergunta para você, Ivanda, né? Porque eu acabei me atrapalhando naquele momento que a conexão caiu e eu acabei não fazendo, né? É com relação ao trabalho em rede, né? Você, como assistente social,
sabe, né, que a política de assistência social fala muito do trabalho em rede, né, e dentro da própria política a gente tem essa questão de referência e contra-referência dos serviços. Então, uma vez identificado uma vítima de violência, dentro do âmbito da assistência social, a gente, enquanto assistente social, se encaminha para os serviços especializados, né? Mas também a política de assistência, ela prevê o trabalho em rede, né? E daí a minha pergunta, porque o trabalho em rede, ele é muito difícil, né? Então, enquanto assistente social que trabalhou, né, na questão da violência contra a mulher num serviço especializado, a minha pergunta é se efetivamente aquilo que é posto na política de assistência social funciona na prática, existe de fato uma articulação, por exemplo, com a saúde, com a segurança pública, ou com outros serviços, a educação, outros serviços específicos também da assistência social. Se funciona, ok? Se não funciona, o que você acha que ainda falta para que essa questão do trabalho em rede efetivamente funcione? A rede, de fato, o atendimento à mulher em situação de violência, ela depende dessa articulação em rede, por ser tem uma dimensão multifatorial e que afeta diretamente questões de saúde e segurança de forma direta, assim, questões de saúde, de segurança pública, de renda, são as primeiras que são afetadas. E aí eu digo o seguinte, que a rede, ela existe. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela é setorializada, e aí, por exemplo, tem a rede que trabalha na leste, a rede que trabalha na região sul, na oeste, e aí vai olhar o seu território como um norteador. Que é fácil esse atendimento? Não é. Eu estou em Guarulhos. Aqui em Guarulhos a gente foi criada uma rede por lei, a Rede Guarulhense de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que tem participantes do setor público, das políticas públicas, setores privados, ONGs e parceiros, do sistema de justiça, então todos conversando para tentar fazer com que esse transitar no atendimento da mulher seja facilitado. Porém, há entraves, sim. Primeiro, porque os serviços todos não conhecem a política. A gente está falando de uma coisa que está presente na sociedade, mas nem todos os serviços conhecem o atendimento e as especificidades do atendimento à violência contra a mulher. Por exemplo, chegou numa unidade de saúde com a queixa de agressão, a unidade de saúde deveria encaminhar essa mulher, se ela não está, se tem o tratamento físico a ser feito, será feito, mas encaminhar essa mulher para um centro de referência especializado no atendimento, porque ali ela vai tratar das questões dos aspectos jurídicos dessa violência, dos aspectos sociais, dos aspectos psicológicos dessa violência. Só que muitas vezes a mulher chega numa unidade de saúde e ela não é referenciada, como a Carol falou, que referência e contra-referência, ela não é referenciada para o centro de atendimento especializado. E aí essa mulher se perde, ela não tratando dessas questões amplas da violência contra a mulher, ela corre o risco de voltar novamente ao ciclo. Então, a sociedade como um todo, as políticas públicas como um todo, tem que trabalhar entendendo que quando chega uma mulher em situação de violência, o atendimento tem que ser amplo, com esse olhar de trazer a mulher para o sistema de saúde, se for o caso, para a educação, porque os filhos estão envolvidos nessa questão da violência, sim. Muitas vezes, quando há necessidade de acolhimento sigiloso, a gente tem que ter um contato muito próximo com a Secretaria da Educação para que ela facilite essa transferência da criança no território para mudar, né, estudar numa outra escola longe do autor de violência.
E aí, quando não tem essa articulação em rede, como conversar com essa Secretaria de Educação? Então, são conversas que tem a rede, ela é fundamental, por vezes é fragmentada, sim, e das pessoas que trabalham nesse tipo de enfrentamento, tem que haver um movimento constante de apertar esses nós da rede, que são esses nós, cada uma das políticas que estão em atuação, para que, de fato, a mulher tenha esse atendimento integral. Porque a efetividade de saída da mulher do ciclo de violência depende desse funcionamento e desse atendimento em rede. Então, capacitação dos serviços todos, sem exceção nenhuma. Então, a gente tem que falar nas escolas, na Secretaria de Educação, nas escolas, porque se chega na escola, tem relatos de criança falando dos pais, né, da violência que está presenciando em casa. A escola tem que saber para onde encaminhar. Se a escola não sabe para onde encaminhar, esse assunto fica no limbo, muitas vezes. Então, por essa razão, capacitação, falar cada vez mais, apresentar a rede nos territórios, por exemplo, a rede lá da Zona Leste de São Paulo. Ela tem que conversar com todos os serviços da Zona Leste, tem que conversar com o CRAS, tem que conversar com UBS, com hospitais, com centros de referências, com centros de defesa e direitos da mulher, e essa conversa tem que ser constante e muito próxima, porque se isso não acontecer, de fato, o atendimento da mulher vai ficar fragmentado, fragilizado e não efetivo. E aí o objetivo que é fazer com que a mulher rompa com o ciclo de violência e, de fato, não se exponha a novos relacionamentos abusivos, fica muito difícil de acontecer. Certo, Carol? Respondi? Respondeu. Obrigada, Ivanda. Para finalizar, né, a Raquel. Não sei se ficou claro, Raquel, quando eu fiz a pergunta. Caso contrário, eu posso repetir, tá bom? Tem que ligar o som. Olá. A síndrome do impostor, a síndrome da impostora. O que significa isso? É uma situação psicológica em que uma pessoa extremamente capacitada, ela, por N razões, como a gente está falando em violência contra a mulher, violência institucional de gênero, obviamente aqui eu vou reputar essa síndrome de impostora decorrente aos assédios morais que podem ser caracterizados pelo gaslighting, man-interrupting, mansplaining, broad appropriating, não sei se eu falo certo isso aí, mas apropriação de ideias. Então, a síndrome da impostora significa que, por mais capacitada que essa mulher seja, ela está ali em constante angústia, com medo excessivo de falhar, com uma sensação desconfortável em achar que será desvalorizada em suas habilidades e ações. Então, esse sentimento de inadequação, mesmo diante de elogios, os elogios são negados. Aqueles elogios, a mulher realmente não aceita como se fossem pela sua capacidade e competência. Ela reputa, foi uma sorte, um trabalho em equipe, ela nega e se coloca psicologicamente como uma fraude, como algo que a todo momento irão descobrir que ela não é competente e incapaz. Então, quais são as características? Obviamente, isso aí acarreta uma depressão, óbvio. Toda doença não, porque eu não vou nem entrar nesse área que eu não sei, eu não sou psicóloga, mas toda manifestação psicológica em que você, de forma agravada, você pode desenvolver, sim, uma doença, como uma depressão, através de um assédio moral, e quais são as características principais? A pessoa tem um esforço, vamos falar em mulher, mais uma vez, a mulher tem um esforço exagerado, mas não é aquele esforço que a gente fala de comprometimento, de dedicação, de trabalho, mas é uma obsessão real de
mostrar resultados, uma obsessão que esses resultados justifiquem ali a sua continuidade do seu trabalho, da sua atribuição, e que elimine de qualquer outra forma a dúvida que possa surgir. Às vezes nem dúvidas existem, mas dúvidas que podem surgir em relação à capacidade dessa pessoa. E por que existe essa violência moral? Obviamente, uma pessoa o tempo todo em xeque, em sabatina oral, em questionamento constante, uma hora a pessoa erra. Então, existe esse medo que vai evoluindo, essa angústia, a autodepreciação, a intolerância para as próprias ações e atitudes, falhas, uma mínima falha é potencializada e maximizada de uma forma insuportável de enxergar para aquela pessoa que está exercendo, fazendo com que ela acredite que realmente ela é uma impostora, que ela não merece nenhum sucesso, nenhum elogio pelo que ela exerce. Aí começa também aquela situação de medo de se expor, medo de falar, medo de ser avaliado, medo de que alguém perceba a fraude que, entre aspas, ela sente que ela é, a procrastinação, a não execução daquele trabalho em tempo hábil, porque nunca está bom, nunca será e atingirá o nível de excelência, e finalmente, a autossabotagem. Como essa mulher ela está com essa síndrome de impostora, uma síndrome que ela se sente uma fraude, ela já de antemão fala que essas tarefas e compromissos não serão executados na sua excelência, não serão tão bons quanto mereceriam ser, e já sabe, já se coloca como insatisfatório e que o trabalho dela será passível de crítica e já nem executa a tarefa. Então, realmente é muito grave quando a gente fala o assédio moral contra a mulher no trabalho e as consequências psicológicas e até psiquiátricas que pode ocorrer. Então, por isso que eu digo que todos nós somos responsáveis, mesmo não sendo vítimas, somos responsáveis, sim, por perceber, defender as pessoas que, porventura, homens ou mulheres, estejam ali como vítimas e como alvos de um assédio moral. Muito obrigada. Obrigada, Raquel. Seria importante, né, se pudéssemos ficar aqui um pouco mais de tempo conversando, debatendo, né, mas infelizmente o tempo já se avança, né, mas de todo modo acho que foi um momento muito rico de trocas, né, conhecer aí a pesquisa da Vivian, entender um pouquinho mais, entender também como a assistência social trabalha com a questão do enfrentamento, né? Então, de todo modo, aí eu agradeço, né, a presença de vocês, as contribuições, né? E amanhã a gente continua com o nosso seminário, tá? Amanhã às 10 horas da manhã vamos ter a mesa com o título Como Debater as Pautas Identitárias, né? E eu também espero não só aqueles que estão nos assistindo, como vocês também, para prestigiar, participar, trazer questões, que vai ser muito bacana, tá bom? Obrigada pela presença, gente.